O movimento do shopping refletia o típico sábado de uma cidade agitada. Famílias caminhavam entre vitrines, adolescentes se acumulavam nas praças de alimentação, e o burburinho constante formava um pano de fundo familiar. Entre esse cenário cotidiano, sentados próximos ao jardim central, estavam Helena e seu filho, Daniel, de 25 anos. Ela vestia uma blusa azul simples, mas elegante, e sorria com a tranquilidade de quem valorizava os momentos mais singelos da vida. Daniel, ao lado dela, usava uma camisa vinho, levemente desabotoada no colarinho, e exibia uma expressão serena. Os dois riam de algo banal, como se o tempo tivesse desacelerado ao redor deles. A cumplicidade entre mãe e filho era evidente. Nos olhares, nos silêncios compartilhados, você devia escrever um livro só com essas histórias da infância. Menos disse Daniel, entre uma risada e outra enquanto apoiava os cotovelos nos joelhos. A da galinha que te perseguiu por causa do pão vai render um livro inteiro. Helena balançou a cabeça, divertida, fingindo indignação. Daniel continuou rindo e tomou um gole do refrigerante. Ele não era mais aquele menino inseguro de anos atrás. Tinha postura, gentileza no olhar e um certo brilho de maturidade que Helena reconhecia com orgulho. Mesmo sem precisar dizer em voz alta, eles estavam ali apenas para aproveitar a tarde. Depois de uma semana corrida, Daniel quis convidar a mãe para passear. Era algo que fazia desde pequeno. Nunca deixar os momentos simples passarem despercebidos. Para ele, estar com ela era mais do que um gesto de carinho. Era parte da rotina emocional que construíram juntos ao longo dos anos. Helena se levantou calmamente. Fica aí. Vou buscar um café pra gente. O mesmo de sempre. Daniela com um sorriso, cappuccino com canela. Não mexe nessa receita. Ela saiu caminhando com leveza, desviando de crianças correndo entre mesas e casais com sacolas. Enquanto atravessava o saguão, seus olhos passearam pelas vitrines. Sapatos brilhantes, roupas alinhadas, manequins bem vestidos, nada daquilo chamava sua atenção com verdadeiro interesse. O que a ocupava era o desejo de retornar logo com os cafés e continuar a conversa com o filho. Chegando à fila da cafeteria, Helena aguardou pacientemente, mas, antes que pudesse fazer o pedido, algo quebrou sua concentração. Um riso agudo feminino familiar. Ela virou-se discretamente. A poucos metros, uma mulher falava alto e gesticulava com elegância ensaiada. Loira, de cabelos presos num coque firme, saltos altos e blazer bege impecável, estava acompanhada de outras duas mulheres, ambas em silêncio, rindo com o atraso das piadas que ela fazia. Helena reconheceu no mesmo instante. Viviane. Os anos não haviam apagado o rosto, nem o tom de voz. Era a mesma Viviane do tempo da escola, arrogante, sarcástica, sempre cercada de atenção. Na juventude, ela reinava entre as colegas, mas à custa da insegurança das outras meninas, especialmente de Helena, que vinha de uma família humilde, e era motivo constante de chacota. Naquele instante, algo gelou dentro de Helena, não de medo menos, mas de lembrança. Recordações surgiram como se tivessem sido armazenadas no armário trancado, e, de repente, a chave girasse sozinha. Viviane não a viu. Ainda, Helena desviou o olhar e pediu os cafés. Seus dedos tremiam levemente ao pegar o copo. Ela não queria aquela presença, não naquele dia, não com Daniel por perto. Tentou caminhar de volta discretamente. Mas o destino, ou o azar, traçou outro roteiro, Helena. A voz soou atrás dela, aguda e falsa, como um elogio dito com veneno. Ela se virou devagar, mantendo um sorriso polido, contido. Como quem esconde cicatrizes sob maquiagem, Viviane, disse apenas. Viviane se aproximou com passos confiantes, observando Helena dos pés à cabeça. Seus olhos eram duas lâminas embutidas em sombra cintilante. Uau! Quanto tempo, não é? Você está igualzinha. Sorriu de um jeito que não sorria. Não sabia que você ainda morava por aqui. Helena apenas assentiu. Mantendo a compostura, vim tomar um café com meu filho, respondeu, procurando ser breve. Que interessante. Viviane inclinou o rosto, curiosa. E ela está aqui? Antes que Helena respondesse, Daniel já se aproximava, percebendo a conversa à distância. Ele notou a postura rígida da mãe e o semblante de alerta em seus olhos. Apontou o copo, sorrindo. Esse é o meu? Helena entregou o café,
E os dois ficaram lado a lado. Viviane o observou com atenção. Então este é seu filho? Ela, com um riso contido, ele parece mesmo com você. Daniel sorriu educadamente. Mas Helena sentiu o tom escondido naquelas palavras. Antes que pudesse interromper, Viviane continuou. Parece. Tão burro quanto você era na escola. O tempo parou. O barulho do shopping, o riso das crianças, o som das vitrines se fechando, tudo pareceu silenciado. Helena arregalou os olhos por um segundo. Daniel permaneceu parado, o café ainda nas mãos. O rosto de Viviane, por outro lado, exibia uma expressão satisfeita, como se tivesse reencontrado uma velha diversão. Helena não respondeu, nem Daniel, mas o olhar dele mudou. E no silêncio que seguiu, algo nasceu dentro dele, menos algo, que nem mesmo a mãe esperava ver. Por alguns instantes, ninguém se moveu. O ar parecia carregado, como se o próprio ambiente tivesse percebido a gravidade daquelas palavras. Daniel olhava fixamente para a mulher diante dele, enquanto o eco da ofensa ainda vibrava nos ouvidos. Disse o homem. Helena mantinha os olhos baixos, como quem tenta proteger a própria dignidade do peso de uma memória antiga. Viviane, por sua vez, permanecia impassível. Seu sorriso sutil se sustentava como se tivesse acabado de provar um ponto. Como se a frase que acabara de lançar fosse uma espécie de troféu particular. Seus olhos passeavam do rosto de Helena para o de Daniel, avaliando os efeitos de suas palavras como quem analisa o impacto de um golpe bem aplicado. Ela cruzou os braços com naturalidade, sem parecer se importar com os olhares laterais de quem começava a perceber o desconforto entre os três. Algumas pessoas que caminhavam próximas lançavam olhares curiosos antes de seguir adiante. Daniel quebrou o contato visual, respirou fundo e desviou o olhar para a mãe, que ainda segurava o copo de café com firmeza, como se aquilo fosse seu único ponto de apoio. Ele não disse nada, ainda não, mas sua postura indicava que as palavras estavam prestes a vir. Viviane. Então voltou a falar num tom aparentemente amistoso. Você sabe, Helena, sempre tive curiosidade para saber como você estava. Mas é claro que ela lançou um olhar ao redor. Menos algumas pessoas nunca mudam, não é? Helena ergueu os olhos lentamente. Seu rosto não expressava raiva nem medo, mas uma estranha mistura de resignação e vergonha. Não pelo que ouvira, mas por estar de volta a uma posição que pensava ter superado havia anos. Ela se recordava, com perfeição dolorosa, dos tempos da escola, das carteiras gastas, dos corredores frios e das conversas cochichadas nas costas. Helena era uma aluna esforçada, mas sempre foi o alvo fácil. Vinda de uma família simples, sem roupas de marca nem mochila importada, não chamava atenção pelos motivos certos. E Viviane? Viviane era a estrela. No colégio, Viviane andava cercada por um pequeno exército de admiradoras. Suas roupas eram caras, seus sapatos sempre novos, seu cabelo perfeitamente penteado, mas sua arma mais afiada era a língua. Não havia uma semana sem alguma nova provocação, algum comentário venenoso disfarçado de piada. E Helena, silenciosa, aprendia a engolir cada um deles. Ela nunca revidava, nunca expunha suas dores. Apenas carregava as ofensas como quem carrega caixas pesadas em silêncio, menos até o fim do dia, até o fim do ano, até o fim da escola. E então, finalmente ela sumiu. Distanciou-se daquele mundo, focou em sobreviver, em criar o filho, em ser forte. Agora, diante da mulher que tanto a ferira na juventude, a ferida parecia ter sido reaberta sem anestesia. Viviane ajeitou a alça da bolsa no ombro e lançou mais um olhar crítico. Mas veja bem, nada contra. Cada um leva a vida como pode, não é? Alguns vencem, outros sobrevivem. Daniel apertou o copo de papel com força. Sua mandíbula estava tensa e seus olhos já não exibiam a leveza habitual. Havia algo dentro dele que começava a se movimentar. Não era impulsividade, mas uma firmeza que crescia no fundo da alma. Aquela mulher não o conhecia. E mais, não conhecia sua mãe. Mãe, disse ele. Finalmente, menos a gente pode ir? Helena não respondeu de imediato. Apenas olhou para o filho. E por trás daquele olhar havia algo que Daniel nunca tinha visto nela.
um vestígio de dor que não vinha do presente, mas de um passado que ele não conhecia por inteiro. Viviane notou a tensão. E, como quem dá um último golpe, disse baixinho. Ele tem sua postura, sabia? A mesma cabeça baixa. O mesmo jeito de quem não sabe direito o que está fazendo. Foi então que Helena respirou fundo. Não para revidar, mas para não cair. Daniel, por outro lado, endireitou os ombros. Seu olhar encontrou o de Viviane com uma precisão que a fez recuar levemente. Mas ele ainda não disse nada. Não ali, não naquele momento. Sem mais palavras, Helena deu um passo adiante. E Daniel, com o coração acelerado, a seguiu. Enquanto se afastavam, Viviane permaneceu onde estava. Sua expressão era de alguém que acredita ter vencido uma velha disputa. Ela virou-se para as amigas, que apenas forçaram um sorriso tímido, claramente desconfortáveis com a situação. Por mais que não dissessem nada, o constrangimento era visível de alunos Dolly. Helena parou próxima à saída de emergência do andar superior. Era um canto mais silencioso do shopping, com vista para os pisos abaixo. Ela se apoiou no corrimão e respirou fundo. Daniel permaneceu ao lado dela, em silêncio. Você conhece essa mulher? Perguntou ele, enfim. Helena assentiu, devagar. Ela sempre foi assim, arrogante, ruim. Só que, naquela época, eu não sabia como reagir. Achava que era melhor engolir. Que o Ayapace Daniel fitou a mãe, com atenção. Aquilo que acabara de acontecer não era apenas uma cena constrangedora. Era uma cicatriz reaberta, um pedaço da história de Helena que ele não conhecia com detalhes, mas que agora começava a compreender. Ela te fazia isso sempre. Helena olhou para a frente. Seus olhos marejados brilhavam sob a luz difusa do teto. Quase todo dia. Daniel apertou os lábios e desviou o olhar. Sua mãe era, sem dúvida, a mulher mais forte que ele conhecia. Mas ninguém deveria ter que passar por aquilo, menos nem aos 15 nem aos 50. Dentro dele, a indignação crescia como uma onda silenciosa, prestes a quebrar. Mas ele ainda não sabia como responder. Só sabia que, desta vez, ele não deixaria passar. O clima entre Helena e Daniel permanecia denso mesmo minutos depois de se afastarem. O corredor silencioso do shopping oferecia um pouco de refúgio, mas não o suficiente para dissipar a dor causada por um comentário que, embora breve, fora cruel o bastante para reabrir feridas profundas. Helena observava os andares inferiores como se procurasse, entre as pessoas que andavam apressadas, alguma resposta, alguma distração que a afastasse do que acabara de acontecer. Daniel ao lado ainda segurava o café, agora morno e praticamente intocado. Seu rosto estava sério, e seus olhos fixos no chão. Ela sempre foi assim? Ele perguntou novamente, com um tom mais baixo, quase contido. Helena assentiu com a cabeça, sem tirar os olhos da movimentação abaixo, sempre menos murmurou. Sabia machucar como ninguém, e fazia parecer brincadeira. Daniel apertou o copo até ele ranger entre os dedos. A raiva não era apenas pelo que ouvira, mas pelo que agora compreendia. Aquela mulher não havia lançado uma ofensa por acaso. Ela reviveu anos de desprezo, resumindo toda a trajetória da mãe numa frase suja. Curta, lançada com deboche, ela disse isso de mim. Ele falou, como se tivesse tentando se convencer da realidade e de você, na frente de mundo. Helena não respondeu. Não precisava. Seu silêncio dizia tudo. Então Daniel respirou fundo e levantou o olhar. Havia uma determinação diferente em sua postura. Não era impulsividade. Era algo que nascia da indignação de ver quem ele mais respeitava sendo diminuída por alguém que claramente não conhecia o valor real que ela carregava. Mãe, eu vou voltar lá. Helena virou-se rápido. Não, Daniel, deixa isso pra lá. É exatamente isso que ela quer, disse ela, preocupada. Mas Daniel já havia tomado sua decisão. Ela não pode sair dizendo o que quiser, como se ainda estivesse na escola. Menos rebateu. Você ficou calada a vida toda. Eu não vou ficar. Helena estendeu a mão, tentando segurá-lo pelo broco, mas ele recuou com carinho. Eu não vou brigar. Só quero que ela escute o que ninguém teve coragem de dizer. Antes que ela insistisse. Ele já estava voltando pelo mesmo caminho. Atravessou a praça com passos firmes. Sua mente revisava as palavras que havia escutado. Burro como você.
A frase rodava como um disco riscado em sua memória. Ele não podia permitir que aquilo ficasse impune, mesmo que fosse apenas com palavras. Não era por orgulho, era por justiça. Viviane ainda estava na cafeteria, conversando com as duas mulheres que a acompanhavam. Ria de algo no celular, como se o mundo ao seu redor orbitasse sua presença. Quando percebeu Daniel se aproximando, ergueu as sobrancelhas com um certo desdém. Voltou, disse, ajeitando o cabelo. Daniel parou a menos de 2 passos dela. Seu olhar era calmo, mas firme. A senhora tem algum problema comigo ou com a minha mãe? Viviane sorriu, surpresa com a ousadia. Ora, que educado, respondeu com ironia. Não é nada pessoal, meu bem. Foi só uma observação. Volka realmente se parece com ela. Ainda bem menos, disse Daniel, antes que ela prosseguisse. Porque se eu pareço com minha mãe, é sinal de que estou no caminho certo. Viviane riu, mas a tensão em seu rosto começou a aparecer. As duas mulheres ao lado diminuíram o sorriso, percebendo que algo mais sério estava prestes a acontecer. A minha mãe me criou sozinha. Enquanto a senhora desfilava pelos corredores da escola, ela trabalhava o dia inteiro para que eu tivesse o direito de estudar. Enquanto você debochava da aparência dela, ela limpava escadas e passava roupa para pagar o aluguel. E mesmo assim, nunca deixou de sorrir para mim. Viviane tentou interromper, mas Daniel não permitiu. Hoje eu tô terminando meu curso de engenharia, trabalho, pago minhas contas, ajudo minha mãe, tenho orgulho de quem eu sou, mas, principalmente, tenho orgulho de parecer com ela. O silêncio ao redor se intensificou. Algumas pessoas próximas começaram a prestar atenção. Um funcionário do shopping que arrumava cadeiras próximas parou discretamente. Helena, que se aproximava devagar, parou a poucos metros dali e assistiu à cena em silêncio. Com os olhos marejados, Viviane tentou recompor o sorriso. Você está exagerando. Foi só uma piada, não foi uma piada a menos? Respondeu Daniel com firmeza. Foi uma tentativa de humilhar. E você não tem esse direito. A mulher respirou fundo desconcertada. Seu olhar já não era o mesmo. O deboche havia sido substituído por um incômodo visível às vezes, disse Daniel. Com calma menos, quem mais tenta parecer superior é quem mais esconde o próprio vazio. E então se virou. Helena ainda estava parada ali, os olhos fixos no filho. Quando ele se aproximou, ela não disse nada, apenas estendeu o braço e o puxou levemente para um abraço. Ele retribuiu, apertando os olhos por um instante. A frase que havia sido dita para ferir, agora perdia o peso. Transformava-se em outro tipo de memória. Não era mais uma ferida aberta a menos, era um ponto de virada. Para Daniel, algo mudava naquele instante. E, para Helena, ver o filho tomar uma atitude que ela mesma não teve no passado, foi como um acerto de conta silencioso com a vida. Sem mais palavras, os dois caminharam juntos, deixando para trás, não só a cafeteria, mas também a sombra de uma humilhação antiga, que, enfim, havia recebido resposta. A conversa na cafeteria havia cessado como um trovão contido. Após a fala de Daniel, o silêncio que se instalou entre os presentes foi mais eloquente do que qualquer resposta. Helena e seu filho seguiram em frente, atravessando os corredores, com passos lentos, como quem carrega o peso de algo que foi finalmente dito. Precisava ser, mas não terminou ali. Algumas pessoas que presenciaram a cena não voltaram aos seus afazeres como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, sussurros se espalharam. Uma funcionária do quiosque de sucos comentou com o colega do caixa sobre o jovem, que defendeu a mãe com firmeza. Um casal sentado na mesa ao lado da cafeteria trocou olhares e palavras baixas. Que mulher arrogante! Mas que resposta linda ele deu. O gesto de Daniel, embora discreto, havia tocado algo em quem observava. E Viviane? Bom, Viviane não gostava de perder. Ela permaneceu parada por alguns segundos, olhando para o espaço vazio, onde mãe e filho estiveram. O sorriso que antes ocupava o rosto se dissolveu, substituído por um aperto nos lábios. A postura, antes altiva, parecia ligeiramente curvada pelo incômodo de ter sido confrontada menos e, mais do que isso, desacreditada publicamente. Que garoto insolente, menos murmurou para si mesma, enquanto tentava disfarçar o desconforto, com uma risada forçada. Para suas amigas,
mas nenhuma das duas respondeu. Uma delas apenas disse: Eu acho que ele foi educado e corajoso, sabe? Não falou com raiva, só falou a verdade. Viviane engoliu seco. Pela primeira vez, sentiu-se deslocada em seu próprio papel. Não estava acostumada a ser contrariada, principalmente por alguém mais jovem. Pior ainda, por alguém que, aos seus olhos, era o reflexo de alguém que ela sempre desprezou. Enquanto isso, Daniel e Helena senteram-se em um banco de madeira mais afastado. Não trocaram palavras de imediato. O momento ainda reverberava entre eles como um eco emocional que precisava de espaço para ser processado. Helena olhava para o filho com olhos marejados, mas não de tristeza. Havia ali uma mistura de orgulho, gratidão e espanto. Nunca imaginou que ele reagiria daquela forma menos e com tamanha lucidez. Você me surpreendeu hoje, disse ela, com a voz baixa e carregada de emoção. Eu passei anos ouvindo coisas e nunca tive coragem de responder. Daniel desviou o olhar por um instante, como quem sente o peso daquilo que herdou. Não apenas os gestos de bondade ou as histórias do passado. Herdara também as feridas silenciosas, as humilhações engolidas. O silêncio aprendido. Eu não ia falar nada menos, confessou ele. Mas quando ela disse aquilo, e vai o seu rosto, e foi como se eu enxergasse a menina que você foi lá atrás, tentando se proteger. E eu não aguentei. Helena apertou o braço do filho, em silêncio. Você fez mais do que eu. Jamais faria menos. Completou ela, e fez com respeito. Você me defendeu sem se abaixar ao nível dela. Isso não tem preço. Por um instante, os dois ficaram ali, apenas respirando juntos. A cena não foi esquecida facilmente. Algumas pessoas começaram a comentar nas redes sociais. Uma jovem que filmava discretamente postou um trecho do momento em que Daniel dizia: se pareço com minha mãe. Então, estou no caminho certo. O vídeo não demorou a ganhar curtidas e comentários de apoio. Palavras como emocionante, respeito, força e exemplo começaram a aparecer nos comentários. Mas Daniel não sabia disso ainda. O que ele sentia era apenas alívio. Não por ter vencido uma discussão, mas por ter feito justiça à mãe, que lhe deu tudo, mesmo sem ter quase nada. Helena respirou fundo, olhando para o movimento do shopping que aos poucos retomava sua agitação natural. Você lembra do que dizia quando era pequeno, quando alguém era malvado com você na escola? Daniel riu de leve que eles deviam estar com dor de barriga por dentro. Helena sorriu. Isso mesmo. Você dizia: mãe, gente ruim deve viver com dor na barriga. Por isso que são assim. E sabe de uma coisa? Acho que tem razão. Pessoas amargas carregam dores que não sabem curar. E por isso machucam os outros. Daniel assentiu. Mas completou: só que agora, mãe, a gente não precisa mais aceitar esse tipo de dor calado. Tem coisas que precisam ser ditas. Ela concordou com o olhar. Sim, ele tinha razão. E embora tivesse levado uma vida inteira para encontrar a sua própria voz, Helena percebia agora que havia plantado em Daniel a semente de algo muito maior do que força menos plantar a consciência. Coragem com respeito. Eles se levantaram e seguiram pelo corredor. Daniel propôs que fossem embora. Helena, assim, já haviam vivido mais emoções do que esperavam para aquela tarde simples. No caminho, passaram novamente pela cafeteria. Viviane ainda estava lá, mas evitou o olhar. Fingiu estar ocupada com um celular. E curiosamente, nenhuma das amigas acompanhava mais. Daniel e Helena não disseram nada, apenas seguiram. E naquele silêncio entre os dois, havia algo mais alto que qualquer ofensa. Havia o som de uma verdade afirmada, um respeito restaurado e um amor que não precisava ser explicado, menos apenas vivido. A calçada em frente ao shopping estava iluminada pelo sol da tarde, e Helena caminhava ao lado do filho em silêncio. Os passos ritmados deles pareciam traduzir um alívio comum, mas as emoções que carregavam eram diferentes. Daniel, firme, mantinha a cabeça erguida. Helena, por sua vez, caminhava com o olhar distante, como se tivesse mergulhado num tempo que ninguém mais podia ver, exceto ela. Foi só ao entrarem no carro que Daniel falou: mãe, tem coisas que eu nunca soube, não é? Helena o olhou, surpresa. Ele não perguntava com tom acusador. Era como se estivesse tentando decifrar camadas de uma história que conhecia apenas pela superfície. Ela apertou o cinto devagar, como se estivesse ganhando tempo. Muitas
respondeu. E a maioria delas eu guardei para te proteger. Não por vergonha. Daniel permaneceu quieto, incentivando-a com o silêncio. Ela respirou fundo, apoiando as mãos no colo. Eu engravidei de você com 19 anos. Seu pai não quis assumir. Eu não terminei a faculdade, tive que deixar tudo para trabalhar. Fiz faxina, servi café, vendi coisa de porta em porta. Quando você tinha 2 anos, a gente morava num cômodo, nos fundos da casa de uma senhora, que deixava eu morar lá, em troca de lavar roupa para ela. Era tudo o que eu podia fazer. Daniel escutava em silêncio, seus olhos fixos na mãe. Apes, já imaginar a parte daquela história. Ouvir os detalhes era como abrir uma caixa que sempre esteve ali, mas nunca havia sido tocada. Você lembra da escola onde estudei? Ela continuou. Foi uma bolsa. Eu era uma das poucas meninas pobres. Ali, eu sabia que não pertencia àquele lugar, mas achava que o esforço bastava. Me enganaram com promessas de amizade, riram da minha roupa, da minha lancheira, da minha voz. A Viviane liderava isso tudo. E cada palavra dela era como um tijolo nas costas. Ela fez uma pausa curta, engolindo em seco. Teve um dia, esqueci, em que ela me trancou no banheiro com outras meninas e disseram que aquilo era um teste de resistência. Disseram que, se eu fosse forte mesmo, aguentaria ficar lá até alguém notar minha ausência. Fiquei trancada 2 horas, quieta, chorei em silêncio. Quando a professora abriu a porta e me viu ali, inventei que tinha me distraído. Não quis contar para ninguém. Daniel sentiu a garganta apertar. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Ele conhecia a força da mãe, mas não fazia ideia da dor que ela carregava escondida por trás do sorriso que sempre teve para ele. E mesmo assim, você seguiu? Ele perguntou. Helena sentiu. Agora com os olhos fixos no horizonte, eu segui porque precisava. Não por mim, por você. Eu sabia que se eu me dobrasse, você não teria chance alguma. Então calei tudo. Engoli cada palavra. Carissa. Trabalhei feito louca para pagar suas roupas, seus livros, suas festas da escola. Nunca quis que você se sentisse pequeno, como eu me senti. Daniel abaixou a cabeça. Sentiu um nó no peito. E mesmo assim, ela se acha no direito de te humilhar? Ele murmurou. Com raiva controlada. Ela ainda é a mesma, menos disse Helena. Mas eu não sou. E você também não. Isso é o que muda tudo. O silêncio que se seguiu foi mais intenso do que qualquer diálogo. Era um silêncio de reconhecimento, de reconstrução. Pela primeira vez, Daniel enxergava com clareza as rachaduras da fortaleza que sempre foi sua mãe. E paradoxalmente, isso só a tornava ainda mais forte. Quando você respondeu ela hoje, Helena disse, com a voz embargada, menos foi, como se a garota trancada naquele banheiro tivesse, enfim, saído. Daniel virou o rosto, tocado. Eu falei por mim, mas falei por você também, mãe, porque tudo o que eu sou hoje, só sou porque você teve coragem de suportar o que eu nunca conseguiria. Ela sorriu com delicadeza, o tipo de sorriso que não precisa de palavras. O carro permaneceu parado ali por mais alguns minutos, com os dois olhando para frente. E mesmo em meio ao movimento da rua e aos sons da cidade, havia entre eles um silêncio de paz. Um silêncio que nascia do entendimento, da verdade, da memória dividida. Helena não era mais só a mãe batalhadora. Agora Daniel enxergava nela a menina machucada que escolheu resistir. E por isso, mudou o destino de ambos. Quando finalmente ligou o carro, Helena olhou pelo retrovisor com suavidade. Vamos para casa? Vamos, disse Daniel, com uma leveza na voz que não sentia havia tempos. Naquele momento, nem mãe nem filho sabiam que o que acontecera naquele shopping teria repercussões maiores do que imaginavam. Mas para Helena uma certeza já era. Clara, a mulher que fora calada por anos, agora tinha no filho a voz que sempre mereceu. Enquanto o carro percorria as ruas de volta para casa, Helena mantinha os olhos atentos à estrada, mas sua mente caminhava por caminhos mais antigos. Ao lado, Daniel mexia no celular sem foco, ainda absorvendo tudo que haviam conversado. O silêncio entre eles não era de tensão, mas de reflexão, e cada semáforo fechado parecia um convite para mais uma lembrança surgir. Ao estacionar em frente ao prédio modesto onde moravam há anos, Helena desligou o motor, mas não saiu. Ficou ali, com as mãos sobre o volante, os olhos fixos em nada. Daniel percebeu. Tá tudo bem? Ele perguntou virando-se para ela.
Helena demorou alguns segundos antes de responder. E então disse: Sabe, filho, eu nunca te contei isso, mas teve um tempo em que eu achava que não ia dar conta. Daniel franziu a testa, confuso. Dar conta do quê? Ela suspirou. De ser sua mãe. Houve um silêncio inesperado entre os dois. Daniel não esperava ouvir aquilo. Helena desviou os olhos e encarou a própria memória. Você era pequeno, tinha uns 4 anos. Eu morava em um quartinho com paredes descascadas, colchão no chão, fogão emprestado. E você tinha asma. Às vezes eu passava a noite acordada, segurando seu corpo suado nos braços, ouvindo aquele chiado no peito. E eu pensava, se eu dormir, ele para de respirar. Daniel não dizia nada. Helena continuou. Teve uma noite em que eu te levei correndo pro pronto-socorro com você roxinho. Eu nem tinha passagem. Fui a pé com você no colo. Corri 2 quadras até alguém parar o carro para ajudar. E quando cheguei lá, o médico perguntou: A senhora é a mãe dele? Eu disse sim, mas por dentro eu me sentia uma criança tentando cuidar de outra. Ela se calou por um instante. Engolindo a emoção, eu precisei ser uma mãe que eu não sabia como ser. Eu precisei aprender tudo sozinha. A lidar com febre, com falta de comida, com contas atrasadas, a me virar para trabalhar e ainda assim te buscar na escola sem chorar na sua frente. Eu vesti um papel que eu não escolhi, mas que eu aceitei com o coração inteiro. Daniel ouvia cada palavra como se fosse uma aula de vida. Nunca imaginou que por trás daquela mulher firme houvesse tantas noites mal dormidas e tantos medos escondidos. E mesmo quando você cresceu e começou a entender que a gente não tinha tudo que os outros tinham, eu fazia questão de sorrir menos. Continuou Helena, porque você merecia crescer acreditando que o mundo era bom, mesmo que eu soubesse que não era. Ela riu de si mesma, como quem lembra de um detalhe íntimo. Teve uma vez que você queria um brinquedo caro e eu não tinha como comprar. Inventei uma história de que o brinquedo era de pensar e que só as crianças mais inteligentes podiam brincar com ele. Aí você ficou orgulhoso de ter o mais difícil e brincou com uma caixa de papelão por semanas, como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Daniel sorriu. Com os olhos marejados, eu lembro dessa caixa. Era o robô que só funcionava com quem tinha ideias boas. Helena riu também. Você sempre teve ideias boas. Eu só precisava te proteger do que o mundo faria com elas. O silêncio voltou, mas agora era leve, como se aquela conversa tivesse curado algo dentro dos dois. E sabe o que eu mais queria naquela época? Disse Helena, olhando agora nos olhos do filho. Que um dia, quando você crescesse, você olhasse para mim e dissesse: valeu a pena só isso. Não precisava ser médico, nem engenheiro, nem famoso. Eu só queria que você me olhasse com gratidão. Daniel engoliu seco, respirou fundo e então, com a voz embargada, respondeu: Mãe, valeu cada passo, cada centavo, cada noite. Você não só deu conta, Volca foi tudo. Helena desviou os olhos, apertando as pálpebras com força para segurar as lágrimas. Aquela frase tão simples era o que ela esperara por mais de 2 décadas. Eu só fui o que você me ensinou, disse ele. O que você plantou cresceu. E se eu me pareço com você, então eu tenho orgulho disso todos os dias. Emoção transbordava no carro. 2 corações marcados por uma vida de luta, agora unidos por palavras que demoraram a sair, mas que carregavam mais verdade do que anos inteiros de silêncio. Depois de alguns minutos, eles entraram em casa. Helena foi direto para a cozinha preparar um café, seu refúgio emocional. Daniel ficou parado por alguns segundos na sala, olhando ao redor. O sofá simples, as fotos antigas no porta-retrato, o tapete gasto e, acima de tudo, a sensação de lar. Ele sabia agora com clareza que ali havia mais do que paredes e objetos. Havia uma história, e dentro dessa história, uma mulher que, mesmo sem manual, aprendeu a ser mãe com a alma. Viviane não era do tipo que engolia afrontas em silêncio. Ao contrário, sempre viveu para manter o controle das situações, das pessoas e da imagem que construíra para o mundo. Mas, depois daquele encontro com Daniel e Helena na cafeteria, algo dentro dela se remexia. Não era raiva, tampouco vergonha. Era um incômodo.
profundo, como se tivesse perdido o território diante de olhares que antes a aplaudiam e agora a evitavam, naquela noite. Já em casa, ela revirava o celular à procura de algo que a distraísse. Abriu redes sociais, buscou por atualizações e foi então que viu um pequeno vídeo publicado por uma moça desconhecida, um trecho nítido. Daniel dizendo com firmeza: "Se pareço com minha mãe, então estou no caminho certo." O vídeo já somava milhares de visualizações. Comentários pipocavam. "Que orgulho dessa mãe. Esse rapaz falou por muitas famílias humildes. A arrogância dela foi desmontada com classe." Viviane fechou o aplicativo. De imediato, o sangue fervendo sob a pele. Nunca imaginou que uma cena tão rápida se espalharia tão rápido. Aquilo ameaçava o que ela mais prezava, a reputação. Na manhã seguinte, ela entrou no grupo de WhatsApp das ex-colegas do colégio, um espaço onde sempre ditou o tom das conversas. Escreveu: "Vocês viram a encenação ridícula daquela tal de Helena no shopping? Coitada. Sempre querendo atenção." Esperava uma enxurrada de apoio, mas para sua surpresa, o silêncio predominou. Até que uma das colegas respondeu: "Na verdade, Viviane, o que o filho dela falou foi muito bonito. A gente estava lá. E sinceramente, você passou do limite." A resposta bateu como tapa. Outra colega escreveu logo em seguida: "Foi constrangedor para todo mundo. Talvez esteja na hora de você rever certas atitudes." Viviane largou o celular com força sobre a mesa. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que havia cruzado uma linha a menos, e que dessa vez, ninguém estava disposto a defendê-la. Ainda assim, não desistiria de controlar a narrativa. Na tarde daquele mesmo dia, ela voltou ao shopping, decidida a limpar a imagem. Caminhou com elegância entre os corredores, escolheu uma cafeteria diferente e pediu um chá. Puxou assunto com o atendente, que apenas respondeu com polidez fria. Nenhum olhar admirado, nenhuma abordagem simpática. Era como se o brilho que sempre carregara tivesse, de repente, se tornado opaco. E foi ali, naquele ambiente que costumava ser sua passarela, que algo inesperado aconteceu. Uma senhora de cabelos grisalhos, com postura digna e voz firme, aproximou-se da mesa onde Viviane estava sentada. "Posso me sentar?" Viviane assentiu, um tanto surpresa. A mulher parecia familiar, mas não a reconhecia de imediato. "Eu estava aqui ontem menos", disse a senhora, direta. "Vi tudo. Vi como você falou com aquela moça." E viu o que o filho dela respondeu. Viviane se ajeitou na cadeira, desconfortável. "Acho que a senhora está se envolvendo num assunto que não lhe diz respeito", respondeu, seca. Mas a mulher não recuou. "Eu me envolvo, sim, porque eu sou mãe. E o que você disse foi baixo, foi cruel." E o que ele respondeu foi grandioso. Teve educação, teve verdade. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi alguém dizer para defender uma mãe. Viviane apertou a alça da bolsa com força. Seus olhos fugiram do rosto daquela senhora, tentando escapar da acusação contida nas palavras. "E só para constar menos", continuou a mulher, "você pode até achar que saiu por cima, mas ontem você caiu diante de todos. E foi ele, aquele rapaz, que ficou em pé, sem dizer mais nada." A senhora se levantou e foi embora, deixando Viviane sozinha com suas próprias conclusões. O que ela não sabia é que Helena e Daniel já estavam cientes da repercussão. Uma amiga de longa data havia enviado o vídeo para Helena com a legenda: "Você não está mais sozinha. A sua história tá tocando muita gente." Helena assistiu ao vídeo em silêncio. Sentiu o coração disparar ao ouvir as palavras do filho ecoarem mais uma vez. Não se via como uma mulher corajosa. Sempre achou que sua força era silenciosa demais para causar impacto. Mas agora entendia que a coragem também se manifesta no que se constrói ao longo do tempo, e no que se ensina, mesmo sem perceber. Daniel, ao saber da repercussão, ficou surpreso. "Eu só falei o que precisava ser dito", e falou da forma certa, menos, respondeu Helena, acariciando o braço do filho. "Você me deu voz sem precisar gritar." Enquanto isso, no shopping, os comentários continuavam. O segurança da cafeteria comentou com outros funcionários sobre o comportamento de Viviane. Uma atendente comentou com a gerente que Helena e Daniel haviam saído de cabeça erguida, e em silêncio o ambiente dava razão a quem demonstrou humanidade, não status. Viviane não voltou a aparecer ali por um bom tempo.
E mesmo que tentasse reescrever os fatos, já era tarde demais. A verdade havia sido registrada. E o mundo, por menor que fosse aquele círculo, agora sabia exatamente quem ela era. E quem Helena sempre foi. O vídeo continuava se espalhando. Não viralizou da maneira como acontecem os grandes fenômenos de internet, mas alcançou pessoas certas, pessoas que entenderam o valor do que viram. Em grupos de mães, de professores, entre colegas do trabalho e estudantes, a cena de um filho defendendo a dignidade da própria mãe, em público, ganhou o rótulo de linda lição de humanidade. Helena, no entanto, seguiu com a mesma simplicidade de sempre. Não mudou seus hábitos. Continuava acordando cedo, cuidando da casa, indo ao trabalho com a mesma responsabilidade silenciosa que sempre carregou. Mas por dentro, algo tinha mudado. Ela passou a se olhar no espelho com mais gentileza, não para notar rugas ou imperfeições, mas para reconhecer as marcas de quem venceu. Não com gritos, mas com perseverança. Pela primeira vez sentia-se verdadeiramente vista, não por estranhos, mas pelo próprio filho. E isso bastava. Daniel também voltara à rotina da faculdade, mas agora com um novo olhar sobre a vida. Ao caminhar pelos corredores, sentia os colegas o observarem com admiração contida. Uma professora se aproximou no intervalo de uma aula e disse: "Vi o vídeo. Você falou com o coração. Sua mãe deve estar muito orgulhosa." Ele apenas sorriu. Sentia que, mais do que nunca, representava algo maior do que si mesmo. Carregava nas palavras uma herança que não se media em bens, mas em valores, em casa. Durante um jantar simples, Helena comentou: "Nunca imaginei que uma frase pudesse se transformar assim. Ela me feriu tanto, mas você a transformou em algo bonito." Daniel terminou de mastigar antes de responder. "É porque a verdade sempre vence. Pode demorar, mas vence. E você nunca teve vergonha de mim?" Ela perguntou, quase num sussurro. Daniel ergueu os olhos, surpreso com a pergunta. "Vaka, repete." "Mãe, você é o meu maior orgulho." Ela baixou o olhar, emocionada, mas sorrindo, sabe? "Por muito tempo eu achei que para ser respeitada eu tinha que ser perfeita, que precisava ter diploma, carro bom, roupas caras. Mas Howard, depois de tudo, entendo que o que dá valor a gente é o que a gente faz com amor. É o que a gente constrói sem pisar ninguém." Daniel assentiu em silêncio. Concordava com cada palavra. Dias depois ele foi chamado para participar de uma roda de conversa sobre dignidade, preconceito e respeito nas relações. O convite veio de uma professora, que achou que a experiência dele com a mãe poderia tocar outras pessoas. No início, Daniel hesitou. Mas Helena o incentivou. "Vai, filho. Fala com o coração. As pessoas precisam ouvir que a simplicidade." Também me ensina. O auditório não estava cheio, mas o ambiente era acolhedor. Havia alunos, professores e funcionários da universidade. Quando chegou sua vez de falar, Daniel respirou fundo e começou com calma. "Eu fui criado por uma mulher que o mundo sempre subestimou. Ela nunca teve diploma universitário. Trabalhou limpando casa, vendendo coisas, cozinhando para fora. Tive noites em claro e dias sem descanso. Mas foi ela quem me ensinou o que é caráter, dignidade e coragem. E não tem aula melhor do que essa." O silêncio da plateia era respeitoso. Alguns rostos estavam visivelmente emocionados. Recentemente, ela foi humilhada por uma pessoa do passado. E essa pessoa tentou me atingir também, dizendo que eu era tão burro quanto ela. Mas a verdade é que, se me pareço com minha mãe, isso não me envergonha. Isso me honra." Ao terminar, foi aplaudido de pé. Alunos o cumprimentaram, professores o abraçaram. Mas, uma vez, o que nasceu como humilhação se transformava em força. Helena soube do discurso por fotos e vídeos que chegaram até ela. Uma das professoras até ligou pessoalmente para parabenizá-la. "Dona Helena, a senhora criou um rapaz extraordinário. O mundo precisa de mais mães como a senhora." Ela agradeceu, emocionada. Não pelos elogios, mas porque sabia que no fim das contas, tudo aquilo era fruto de um caminho difícil que ela percorreu sozinha por muitos anos. Em outro dia, qualquer, enquanto fazia compras no mercado, uma moça jovem a reconheceu. Aproximou-se com delicadeza e disse: "A senhora é a mãe do rapaz do vídeo? Só queria dizer que chorei assistindo. Minha mãe também passou por isso, e a senhora me fez lembrar da força dela. Obrigada por existir." Helena ficou sem palavras.
Apenas segurou a mão da jovem e sorriu com os olhos úmidos. Ela voltava para casa com um carrinho de compras, passando pelas mesmas ruas de sempre, pelas mesmas calçadas que pisava há décadas. Mas tudo parecia diferente. Como se agora o mundo enxergasse o que antes era invisível. Ao chegar em casa, Daniel ajudou com as sacolas. Tô começando a achar que minha mãe virou celebridade menos, brincou ele, rindo. Celebridade, não. Só estou colhendo o que plantei, respondeu ela, rindo de volta. Sim, era isso. Pela primeira vez, Helena sentia que estava colhendo. Depois de tantos anos semeando amor, dignidade e força, agora a vida lhe devolvia flores. Não precisava mais provar nada a ninguém. Sua volta por cima não vinha com holofotes, nem aplausos forçados. Vinha nos gestos sinceros, nos olhares que agora viam por quem ela realmente era. E isso valia mais do que qualquer vitória. As semanas se passaram, e com elas, a calmaria se reinstalou. A rotina retomava seu ritmo, mas havia algo diferente no ar. Uma serenidade silenciosa que rondava Helena. Ela não procurava reconhecimento, tampouco desejava fama. Mas o que vinha acontecendo nos últimos dias deixava claro que sua história, por mais comum que parecesse, havia tocado muita gente. Numa tarde de domingo, enquanto passava roupa na sala de casa, seu celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de um número desconhecido. Helena, que é a Luísa, colega da nossa antiga turma, viu o vídeo. Preciso te dizer. Chorei e me envergonhei por nunca ter feito nada por você naquela época. O que seu filho fez foi grandioso. Helena ficou parada por alguns segundos, os olhos fixos na tela. Luísa, um nome que ela não ouvia há mais de 20 anos. Na escola, Luísa nunca foi cruel como Viviane, mas também nunca interveio. Era uma das que apenas observavam de longe. Poucos minutos depois, outra mensagem chegou, desta vez com um link. Ao clicar, Helena foi direcionada a um grupo privado da antiga turma do colégio, onde uma publicação recente havia gerado dezenas de comentários. O vídeo de Daniel estava ali, e abaixo mensagens de pessoas que ela nem lembrava mais pelo nome. Helena era a melhor aluna da sala. Sempre quieta, sempre educada. Me sinto mal por não ter percebido o quanto ela sofria. O filho dela é uma inspiração. Ela também, com os olhos marejados, Helena deixou o ferro de lado. Sentou-se no sofá, abraçando uma almofada contra o peito. Pela primeira vez, seu passado, menos aquele que por tanto tempo carregou como peso, estava sendo revisto por outras vozes. Vozes que agora reconheciam sua dor, sua força, sua presença. Horas depois, enquanto jantava com Daniel, contou a ele sobre as mensagens. E o que você sentiu? Perguntou ele, curioso. Um alívio estranho, respondeu ela. Calma, se tudo aquilo finalmente tivesse sido visto, não como drama, mas como verdade. Daniel assentiu, compreendendo. Sabia que para ela, não se tratava de revanche. Era sobre dignidade. Sabra Hepera, mesmo que tardiamente. Um silêncio que machucou por anos. Na semana seguinte, Helena foi surpreendida por outro contato inesperado. A coordenadora da escola onde ela estudara enviou um e-mail. No texto mencionava que soubera do caso, assistira ao vídeo e gostaria de convidá lá para uma visita ao colégio. Disse que, hoje, a escola era diferente e que gostaria que Helena compartilhasse sua história com os alunos do novo ensino. Mídia, como uma forma de mostrar o impacto do respeito nas relações. Helena leu o convite 2 vezes, antes de tomar coragem para contar ao filho. Eles querem que eu vá lá contar a minha história, disse incrédula. Daniel arqueou as sobrancelhas. E você vai? Ela hesitou por alguns segundos. Pensar em pisar novamente naqueles corredores mexia com lembranças que preferia deixar adormecidas. Mas ao mesmo tempo, sentia que aquilo poderia fechar um ciclo, um capítulo que há muito precisava de uma última página. Eu vou, decidiu, na sexta-feira seguinte. Vestiu sua melhor blusa, prendeu o cabelo com cuidado, e foi. Ao chegar em frente ao portão da escola, sentiu as pernas vacilarem por um instante. Era o mesmo prédio, as mesmas janelas, mas agora havia crianças diferentes lá dentro, uma em novo tempo, e dessa vez, ela não era a aluna invisível. Era convidada.
Coordenadora recebeu com carinho. Explicou que os alunos estavam animados com a visita, que haviam assistido ao vídeo e que esperavam conhecer a mulher por trás daquela fala que tanto emocionara. Helena entrou na sala com um coração acelerado. Cerca de 30 jovens a olhavam com respeito e curiosidade. Ela respirou fundo e começou. Meu nome é Helena, estudei aqui há muitos anos e durante muito tempo achei que não valia nada, porque me fizeram acreditar nisso. Mas hoje entendo que meu valor nunca esteve no que os outros diziam. Estava no que eu carregava por dentro e naquilo que construí com amor. Contou sua trajetória, falou da maternidade, das lutas, das noites de trabalho silencioso e do dia em que reencontrou uma figura do passado que tentou diminuí-la na frente do próprio filho. Relatou como Daniel respondeu com dignidade e como isso transformou uma ofensa em força. Ao terminar, os jovens a aplaudiram com entusiasmo. Alguns vieram abraçá-la. Outros disseram que pensariam diferente sobre como tratam os colegas. Na saída, enquanto caminhava pelo pátio, Helena parou por um instante e olhou para uma árvore antiga que ainda permanecia ali. Era a mesma sob a qual ela costumava se sentar para almoçar sozinha. A mesma que por anos foi seu único refúgio dentro daquele lugar. Ela sorriu, quase emocionada, e murmurou para si: agora, sim, está encerrado naquele reencontro com o passado. Helena não buscava reconhecimento. Buscava paz. E naquele momento sentia que a tinha encontrado. O auditório estava cheio. Alunos, professores, familiares, todos reunidos para a cerimônia de premiação dos projetos de conclusão de curso da universidade. Daniel, com a pasta preta nas mãos, vestia uma camisa social simples, mas alinhada. Estava nervoso. Não pelo prêmio em si, mas porque, naquele dia, algo maior do que um certificado seria celebrado. Helena sentava na terceira fileira. Não usava nenhuma joia. Nada chamativo. Apenas seus olhos atentos, as mãos cruzadas no colo e o coração acelerado. Cada segundo ali parecia um reflexo da caminhada até aquele momento. Era como se cada degrau de sua história a tivesse levado. Aquele assento quando o nome de Daniel foi anunciado, a plateia aplaudiu. Ele havia vencido na categoria de inovação, com um projeto que unia tecnologia e impacto social. Mas para ele, o maior feito era outro: levar o nome da mãe consigo, com orgulho, diante de todos. Ao subir ao palco, o microfone tremeu levemente em sua mão. Respirou fundo, olhou para o público e começou. Quando comecei este projeto, muita gente achou que eu não ia conseguir. You entenda, porque por muito tempo eu também achei que não era capaz. Mas tudo mudou no dia em que percebi que o que me tornava forte não era só o que eu sabia. Era de onde eu vim. Era quem me criou. Helena sentiu um aperto no peito. Minha mãe é faxineira. Já trabalhou em 3 casas no mesmo dia para pagar meu curso. Já deixou de comer para eu levar lanche. Já chorou escondida para que eu pudesse sorrir. E mesmo assim, teve gente que um dia olhou para mim e disse: ele parece tão burro quanto ela. Alguns murmúrios de espanto se espalharam pela plateia. Helena baixou os olhos, sentindo o peso da lembrança, mas logo voltou a erguer o olhar porque sabia. O que viria depois, naquele dia, eu fiquei em silêncio por segundos. Mas hoje, diante de todos vocês, eu respondo sim, eu pareço com a minha mãe, e ainda bem por isso. Porque se me pareço com alguém que enfrentou tudo sem pisar em ninguém, então estou no caminho certo. O silêncio que se seguiu foi cheio de emoção. Um professor levou a mão ao rosto para enxugar os olhos discretamente. Uma aluna mordeu os lábios para conter o choro. Daniel finalizou: tudo o que conquistei até aqui, conquistei porque fui guiado pela dignidade de alguém que nunca desistiu. Se isso é parecer com ela, então eu aceito e me orgulho. Todos os 10 aplausos tomaram o auditório. Aplausos verdadeiros. De pé, Helena permaneceu sentada por um instante, o rosto escondido entre as mãos. Não chorava por dor, mas por alívio, por justiça, por gratidão. Quando ergueu os olhos, Daniel já descia do palco e caminhava em sua direção. Ao chegar perto, ele a abraçou diante de todos. Isso também é seu, sussurrou ele no ouvido dela. Eu sei, respondeu ela, sorrindo com os olhos brilhando. Mas ouvi você dizer, é mais do que eu sonhei. Naquele momento, ela entendeu.
Não se tratava mais apenas de resistência. Tratava-se de colheita. Da colheita de uma vida de renúncias, de uma jornada em que o amor venceu a vergonha, humildade venceu a arrogância e a verdade venceu o silêncio. Nos dias que se seguiram, Helena começou a receber mensagens de outras mães. Mães que, como ela, criaram filhos sozinhas, em silêncio, no limite da força e da esperança. Mães que agora diziam: obrigada, você falou por todas nós. Daniel também passou a ser convidado para compartilhar sua trajetória em outros espaços, mas em todas as vezes, fazia questão de repetir a mesma coisa: a história não é só minha. É nossa. Eu só sou o reflexo do que ela plantou. Viviane, por sua vez, desapareceu do foco. Os círculos que antes a admiravam, agora se calavam diante dela. Não houve escândalo nem retratação pública, mas a verdade já estava clara, visível, irreversível. Certa tarde, enquanto voltavam do mercado, Daniel e Helena passaram por um grupo de adolescentes na rua. Um deles, ao vê-los, apontou discretamente e disse ao amigo: são eles, a mãe e o cara do vídeo. Helena riu baixo, meio sem jeito. Agora estamos famosos? Daniel deu de ombros, divertido, talvez. Mas pra mim, você sempre foi famosa. Aqui, ó, disse ele, apontando o peito. Ela tocou o braço do filho com carinho. Então posso dizer que venci, não por aplauso, mas por te ter assim. Naquele momento, sob o céu alaranjado de fim de tarde, os dois continuaram caminhando, sem pressa, porque a pressa, agora, não tinha lugar. Tudo o que importava estava ali, entre eles: respeito, verdade e amor que, depois de tanto ser calado, finalmente podia ser vivido em voz alta. Nem sempre quem nos julga sabe de onde viemos. Nem sempre quem nos aponta carrega o peso que suportamos. E muitas vezes, o mundo só aprende a nos respeitar quando a nossa verdade é dita em voz firme e com um coração. Helena foi chamada de burra na frente do próprio filho, mas saiu daquele shopping de cabeça, erguida menos porque plantou dignidade, colheu respeito. E o filho que criaram para calar foi justamente quem falou por ela. Essa é a força silenciosa de milhares de mães que lutam sem aplausos, mas vencem todos os dias. E você, já conheceu alguém como a Helena? Deixe nos comentários. Sua história também importa. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se agora no canal Passos de Vida. Aqui, cada história é uma verdade que merece ser contada. Cada vídeo é um abraço em quem já foi humilhado e ignorado, mas nunca desistiu. Ative o sininho e compartilhe com quem precisa lembrar. Ser simples nunca foi vergonha.